Olá, o Diário de Justiça desta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, trouxe uma reportagem sobre uma decisão da Justiça de Limeira que proibiu mais uma ótica na cidade de realizar serviços considerados privativos de médicos oftalmologistas. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o Dr. Valério Ribeiro. Ele é advogado da Associação de Oftalmologia da região de Campinas. Doutor, pelo que vimos, foram movidas 4 ações civis públicas contra óticas só aqui em Limeira. Como se deram essas providências? Foi através de denúncia? A Associação de Oftalmologia de Campinas e região era uma entidade coletiva que defende as prerrogativas dos profissionais e defende a saúde ocular da população. Okay? O que ocorre com a questão envolvendo as óticas é que a ótica ela não pode ter um serviço de atendimento médico em seu interior. Por que ela não pode ter? A gente parte da máxima no seguinte sentido: quem prescreve não pode vender e quem vende não pode prescrever, exatamente porque há um conflito ético. Por isso que médico também não pode ter ótica, assim como a ótica não pode ter um médico trabalhando em seu interior. E perceba uma coisa, Renata, que eu não estou falando nem de optometrista, porque se for optometrista realizando exames e consultas, aí a prática é de exercício legal da medicina. Isso está muito bem descrito nos decretos 20.931 de 32 e 24.492 de 34, além, evidentemente, da Lei 12.842 de 2013, que é a lei do ato médico, que também veda esse tipo de circunstância, correto? E o que nos motivou são denúncias que nos chegam de pessoas dizendo que está havendo exames de vista em óticas, quando na realidade essa prática é vedada por lei. Doutor, quais ilegalidades esses estabelecimentos acabaram incorrendo realizando esses serviços? Qual a diferença aí do trabalho do optometrista com o trabalho do oftalmologista, doutor? Bom, vamos lá. A questão relativa ao ato privativo é porque nenhum profissional, a não ser o médico oftalmologista, está habilitado legal e tecnicamente a realizar exames de vista. A questão, Renata, é a seguinte: por trás de um erro refrativo, hipermetropia, astigmatismo, miopia, presbiopia, que são erros de refração, você pode ter uma infinidade de doenças que não são detectadas se não for por um profissional médico. Por exemplo, degeneração macular relacionada à idade, toxoplasmose, enfim, uma série de diabetes, uma série de doenças que normalmente são relacionadas e que acabam tendo como prenúncio o erro refrativo, elas deixam de ser examinadas se não forem observadas por um médico oftalmologista. A grande questão que envolve, por exemplo, você colocar um optometrista para realizar esse tipo de exame é você deixar de detectar essas doenças e, obviamente, causar uma questão que envolve um risco de saúde pública. Okay? Por outro lado, agora me referindo à questão das óticas, as óticas não podem ter sequer câmara escura para atendimento oftalmológico em seu interior. Por quê? Porque parte-se do pressuposto de que, havendo câmara escura e havendo atendimento médico, e eu não estou falando nem de atendimento optométrico, havendo atendimento médico, você tem essa interação que é vedada pelos diplomas de 32 e de 34. Por quê? Porque justamente há um conflito ético naquele sentido que eu me referi anteriormente. Quem prescreve não pode vender, o médico não pode ter ótica. Quem vende não pode prescrever, a ótica não pode ter interação com o médico. Essa é a vedação legal, correto? Doutor, é uma prática que é vista em todo o país, a associação tem observado isso, é uma prática antiga? Renata, a gente tem uma atuação nacional.
Na verdade, a gente atua hoje em pelo menos 10 estados. Nos 10 estados nos quais a gente atua, a gente vem fazendo esse tipo de trabalho. E tenho conhecimento também que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o órgão máximo dos oftalmologistas, em termos de prática técnica, ele tem sido combativo também nesse trabalho. Só que nós vivemos num país continental, então você imaginar que você consiga atuar em todos os pontos de maneira prontamente num país do tamanho do nosso é algo um pouco difícil. Mas posso lhe assegurar que em todos os locais onde atuamos, essas ações civis públicas elas têm sido distribuídas justamente pelo fato de que nós estamos buscando a aplicação da lei. Nós estamos buscando o reconhecimento de que não pode haver essa interação, seja pela prática de algum profissional da optometria dentro do interior da ótica, ou até mesmo a interação da ótica com o médico e vice-versa. Por outro lado, essa questão ficou um pouco, eu vou dizer deixada de lado, não, mas ela ficou um pouco menos acalorada em função da discussão da DPF 131. O que é a DPF 131? É uma admissão de descumprimento de preceito fundamental que havia sido movida pelo Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria no Supremo Tribunal Federal, justamente para dizer que esses decretos que eu me referi, de 32 e 34, não teriam sido recepcionados pela Constituição Federal. Vou falar agora numa linguagem mais simplificada. Eles pretendiam dizer que as leis estariam velhas, anacrônicas, se comparadas com o texto da Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 5º, inciso 12. O que o STF disse? Essa ação tramitou por vários anos e agora, em junho de 2020, ela foi sentenciada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, dizendo que os decretos foram, sim, recepcionados. Portanto, as duas legislações, que é a 20.931, que é o decreto 20.931, e o decreto 24.492 de 34, foram recepcionados pela Constituição Federal e estão em vigor em nosso ordenamento. E nesses decretos você tem dispositivos específicos que vedam não só a prática de atos médicos por optometristas, mas também a interação entre ótica, médico, ótica e, quiçá, ótica e optometrista. Basicamente, de uma maneira bem resumida, seria isso. Doutora, se esses estabelecimentos acabam oferecendo esse tipo de serviço, é porque existe uma demanda grande. E essa demanda, possivelmente, muitas vezes não consegue um acesso fácil ao médico, oftalmologista, não tem dinheiro para pagar uma consulta, não faz parte de um plano de saúde, e muitas vezes o poder público acaba atrasando, demorando para marcar essas consultas. Enfim, podem ser inúmeros os motivos, mas que acabam recaindo nesta suposta facilidade das óticas. Enfim, o senhor acredita que por uma falha, talvez, do Estado em oferecer a saúde, que é constitucional, acaba resultando muitas vezes nesse tipo de ilegalidade? Renato, a gente precisa primeiro ter em mente o seguinte: eu não posso, por uma circunstância de déficit, delegar ao cidadão um serviço mal prestado. Ok? Eu usei a expressão mal prestado no seguinte sentido: eu não posso deixar de avaliar corretamente a saúde visual da população ao argumento de que eu tenho muita gente com deficiência de grau que precisa de ser examinada, mas correndo o risco de ter outras patologias que não serão detectadas se não for por um profissional não médico. Eu não posso, a um só tempo, atender uma demanda e criar um risco de saúde visual. Okay? Por outro lado, quando você diz para mim que é uma questão de economia, a gente não enxerga dessa forma.
Todas as óticas que oferecem um serviço gratuito, você pode ter absoluta certeza de que ela está colocando no preço do óculos o valor da consulta. Ainda que seja uma consulta mais barata ou mais cara, com certeza ele está cobrando essa consulta, porque ele tem que tirar o custo daquele que está ali à disposição, e legalmente à disposição. E, além de tudo, Renata, existe a questão também da venda casada. O Código de Defesa do Consumidor não permite. E muitas vezes a gente já esbarrou com óticas que fazem assim, não, você tem que fazer a consulta conosco. Ah, mas eu quero a minha receita. Não, a sua receita você só vai levar se você levar o óculos. Isso é venda casada. Eu só vou te vender se você fizer a consulta, ou melhor, eu só vou te dar a receita se você fizer a consulta, se você fizer o óculos conosco. E a gente esbarra nisso toda hora. Então, precisa tomar um pouco de cuidado ao dizer que a saúde visual da população mais carente precisa de ser atendida e, por conta disso, a gente começar a delegar a outros profissionais que não sejam médicos. Há um risco social muito grande, há um risco de saúde visual muito grande. Esse é o problema. Doutor, o senhor já explicou e nós gostaríamos então de reforçar quais são os danos à saúde das pessoas que acabam buscando esse tipo de serviço. Renata, eu vou exemplificar de uma maneira muito tranquila. Glaucoma é uma doença insidiosa, é uma doença silenciosa que, se não for detectada, gera a cegueira. Okay? Se você faz um exame refrativo se você faz um exame de vista e constata um erro refrativo, você pode ter glaucoma e não saber que está acometido por uma doença. E daí você faz o óculos, mas você não resolveu a sua patologia de glaucoma. Esse é o risco. Você pode ter uma degeneração macular relacionada à idade e também pode gerar um erro refrativo. Se gera um erro refrativo sobre a falsa ideia da colocação de um óculos que resolve um problema refrativo, que por sua vez é ocasionado por essas doenças insidiosas, você não resolveu a doença. Você simplesmente camuflou uma situação patológica que pode te levar a uma cegueira irreversível mais adiante. Esse é o risco da saúde ocular, esse é o risco que a população corre ao não ser avaliado por um médico oftalmologista. Ele pode deixar de ter uma patologia grave e pode levá-lo à cegueira se não for avaliado corretamente por um profissional médico oftalmologista. E, doutor, há outras providências que deverão ser tomadas aqui na comarca de Limeira, na região, contra esses estabelecimentos? Renata, a gente gostaria muito, com toda sinceridade, as ações civis públicas, elas são manejadas justamente muito mais no interesse pedagógico do que no interesse punitivo. Logicamente que se a gente não tiver nenhum mecanismo legal de imposição de postura, a gente não vai ter do lado de lá, do outro lado, uma forma correta de aplicação da lei. Então, a gente realmente busca um trabalho, até mesmo antes do ajuizamento de ações, a gente costuma entrar em contato e pedir para que paralise determinada atividade. Algumas, sinceramente, não o fazem, e aí acaba sendo alvo de uma ação civil pública. O nosso interesse realmente é que a lei seja cumprida e que, obviamente, a saúde ocular da população seja preservada. Que há uma preocupação muito grande, havendo interação, que é a questão que eu te falei da situação ética, mas há uma preocupação também, porque normalmente as óticas atuam colocando profissionais não médicos em seu interior para fazer esse atendimento. E esse atendimento, sinceramente, é um atendimento preocupante. Você tem cursos e cursos de optometria. Você tem curso de optometria de 30 dias. Você imaginar que alguém vai fazer um exame de vista, se qualificando, se classificando como optometrista,
né, tendo feito um curso de 30 dias, como a gente já esbarrou em várias oportunidades, é algo realmente muito preocupante. É isso.